Meus amigos, nossa saudação, nosso abraço de carinho a todos vocês nesta manhã de domingo, estendendo esses abraços, essa saudação de gratidão e alegria também aos internautas conectados e a você que agora está vendo a gravação depois de algum tempo da postagem colocada na internet. A nossa alegria por estar aqui outra vez, por visitá-los, por reencontrá-los, por revê-los, fazer novos amigos e ampliar naturalmente estas bênçãos que constituem o conhecimento espírita a nosso favor. Existe um ordenamento em favor da vida. Este ordenamento caracteriza-se pela bondade, pela grandeza sem limites e pela justiça. Naturalmente que esse ordenamento é fruto da sabedoria e da grandeza das leis de Deus. Leis sábias, justas, generosas, elaboradas pelo Ser Supremo, administrada e mantida por Ele, embora Ele não seja Ele, mas o nosso vocabulário assim o exige, já que Deus não é homem nem mulher, não é masculino nem feminino. A condição masculina ou feminina é uma condição do nosso estágio, mas o Ser Supremo, a inteligência suprema, supre a vida com a sua bondade, com a sua grandeza. Leis que vamos gradativamente descobrindo. É um processo gradativo, lento, que aos poucos nós vamos tomando ciência. Desde que a humanidade existe, essa descoberta foi feita gradativamente, não tínhamos noção nenhuma dela. Na nossa ignorância dos tempos primitivos, na nossa pequenez, não tínhamos noção nenhuma dessas leis. E a primeira notícia que tivemos das leis divinas e sua grandeza e sabedoria nos foi apresentada por Moisés, um legislador, um profeta da época, um médium, que além de um legislador de condução rígida nas diretrizes do comportamento humano, igualmente se fez portador através da mediunidade para apresentar à humanidade aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. E se nós pararmos para pensar nos 10 mandamentos, imediatamente vem a lembrança natural, espontaneamente: não matarás, não dirás falso testemunho, não roubarás. 7 dos mandamentos estão precedidos de um não. Não faça isso, não pode isso, precedidos de uma negativa, de um não. Muito natural esta questão, porque éramos absolutamente infantis, sem noção de nada, sem consciência alguma praticamente, entregues aos desmandos de todo tipo. E era preciso, na rigidez do legislador, que houvessem essas proibições. É como dizemos hoje a uma criança: não coloque o dedo na tomada que dá choque, não suba na escada, não saia correndo que você tropeça e cai, não atravesse a rua sem olhar. Não pode, porque a criança pequena também não tem noção dos perigos, não tem noção das dificuldades a que está exposta. Como acontecia naquela época, era necessário o não. E Moisés o fez.
mas foi a primeira noção que tivemos desse ordenamento moral, que se ampliaria com o tempo, com novos desdobramentos, trazendo em seguida, após algum tempo, a presença de Jesus, que veio viver a lei. Ele próprio afirmou: e eu não vim destruir a lei. Capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas dar-lhe cumprimento. Que lei? A lei anteriormente estabelecida, a lei da rigidez, da negação, da proibição. Não vim destruir a lei estabelecida, mas dar-lhe cumprimento. Em outras palavras, ampliar o conhecimento, para que pudéssemos aprofundar no que seriam as leis divinas. E o Mestre, o sol da humanidade, a luz que clareia os nossos caminhos, o modelo guia da humanidade, o irmão mais velho, esclarecido, perfeito, ainda que relativamente, o irmão experiente, maduro, capacitado, aquele que construiu o planeta, detentor dos conhecimentos próprios para tal, e moralmente capacitado, intelectualmente capacitado para conduzir os irmãos menores em despertamento. E veio Cristo trazendo a boa nova, a boa notícia, a informação de que somos filhos de um Pai que ama os filhos, um Pai soberano, a inteligência suprema que viemos a conhecer mais tarde, com o advento da doutrina espírita, que vai nos apresentar os seus atributos de onisciência, de onipresença, de onipotência, de unicidade, de imaterial, de imutável. E Jesus vive a lei, nada deixou escrito. Seus ensinos e feitos foram anotados pelos evangelistas, mas Jesus viveu em si mesmo as demonstrações verdadeiras do afeto, do amor, da caridade, do amparo ao próximo. Viveu as leis divinas que essencialmente se constituem no amor. Uma vez que Deus tudo fez para o nosso bem, para o nosso progresso, para a nossa felicidade. Leis de amor que Jesus viveu, transformando a humanidade, dividindo a história em antes e depois dele, incompreendido em sua época, preso, torturado, sacrificado, agredido de todo jeito, fez-se portador das leis de Deus, vivendo-as no próprio comportamento, compreendendo as tragédias e as misérias humanas, estendendo suas mãos amorosas para curar, estendendo seu olhar de tolerância e compreensão, estimulando as almas humanas ao crescimento. Jesus de Nazaré, ao contrário de Moisés, fez afirmações positivas e convidativas. Moisés proibiu: não faça isso, não pode isso. Jesus, ao contrário, faz afirmações positivas: sois deuses, sois capazes de tudo que eu faço. Ele é muito mais, se eu quiserdes. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. E ao mesmo tempo convidou-nos a uma nova postura, sendo perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se pararmos para pesquisar as afirmações
afirmações de Jesus, todas elas positivas, nunca proibitivas, e sempre convidativas. Perdoai, amai os vossos inimigos, credes em Deus, e por aí vai. São afirmações variadas, grandiosas, disponíveis para o nosso estudo e conhecimento, norteando a vida, apresentando o verdadeiro caráter das leis divinas. Mas veio numa época ainda de muita ignorância, e não foi compreendido. E afirmou também: muitas coisas não posso vos dizer agora, não as compreenderíeis, mas vos enviarei o outro Consolador, que vos dirá tudo isso e muito mais. E surge depois a doutrina espírita, apresentada pelo codificador, organizada sistematicamente, didaticamente apresentada pelo ilustre, nobre, notável benfeitor Hipólito Leão Denis Arribaio, o nosso Allan Kardec. Abramos um parênteses aqui. Quem ainda não assistiu o filme Kardec, levante a mão, por favor. Nossa, gente, não percam o filme Kardec. É a última semana. Aproveite o domingo de friozinho e vão ao cinema hoje. Um filmaço. Claro que adaptações para filme, lógico, a dramaturgia cinematográfica, mas o grande destaque do filme, a meu ver, vocês poderão enxergar diferente, é claro, mas a meu ver é apresentar o homem Allan Kardec, com as suas lutas, com as suas angústias, com os seus dramas, com as suas dificuldades, com os seus medos, antes e depois da publicação do Livro dos Espíritos. O notável professor que renunciou ao próprio nome sofreu ataques, perseguições, humilhações de todo tipo. Foi desprezado pelos seus colegas de academia, como conhecido na história, descartado, ironizado, por ter tido a coragem de declarar da existência e realidade das manifestações e existência dos Espíritos, que hoje nós podemos aprofundar com tranquilidade para conhecer o notável trabalho desse benfeitor da humanidade, benfeitor, que nós próprios, os espíritas, ainda não sabemos reconhecer. Nos atrelamos, é verdade, à genialidade dos seus textos, porque Kardec foi um gênio intelectual, filosoficamente considerado, um gênio do raciocínio, dada a atualidade de seus comentários, de suas considerações de profundidade. Allan Kardec foi um gênio, mas sofreu o orgulho do seu tempo, sofreu o desprezo de sua época, e nós nos atrelamos à genialidade dos seus textos, mas não nos damos conta. Essa parte nunca é comentada, nunca é contada, nunca é abordada, das lutas que ele enfrentou, financeiras inclusive, custeando do próprio bolso, numa época em que a aposentadoria era muito pior do que hoje, a velha questão da aposentadoria. E ele, enfrentando o dogmatismo, o preconceito das crenças de sua época, decidiu renunciar ao magistério para dedicar-se completamente à pesquisa e à elaboração textual da doutrina espírita, numa época sem qualquer tecnologia, sem qualquer virtualidade que tanto nos facilita hoje. Um homem que não tinha sossego.
e que sofreu todo tipo de perseguição e humilhação. Não se fala disso, das lutas do homem Allan Kardec. Então vejam o filme, não percam este momento histórico da realidade brasileira e mundial, de sermos contemporâneos desse momento, de levar Kardec para o cinema, um momento incomparável da história brasileira, numa produção impecável, num filme que deixa um gosto de quero mais. Claro, como é que se vai contar uma história tão abundante numa produção de 1h50? Impossível. Mas o que se quer destacar é exatamente a genialidade e o título justo de um benfeitor da humanidade, que foi Allan Kardec. E hoje nós podemos desfrutar desse conhecimento, ampliando nossos horizontes de interpretação da vida, de entendimento da vida, recheando o coração de esperança, de entusiasmo e de alegria, por ver o trabalho denodado e perseverante de alguém que dedicou a sua vida para que hoje a humanidade desfrutasse de tudo isso. Eu, como ser humano comum, como qualquer outra pessoa, também tenho meus momentos de desânimo, também tenho meus momentos de tristeza, aqueles momentos que a gente pensa, não vou prosseguir, não vou conseguir. Mas quando eu tento abrir um buraco embaixo dos meus pés, para enfiar a cabeça e me esconder, eu me lembro do esforço de Allan Kardec. Eu me lembro do denodo da perseverança, do sacrifício deste homem. E aí a gente não tem o direito do descanso, não. Porque hoje nós contamos com todas as facilidades materiais. Não teve ele as facilidades que temos hoje. E em poucos anos deixou essa obra magistral, que é a doutrina espírita. Como? Com que direito vão me entregar a tristeza, ao desânimo, ao abandono das tarefas, diante de tão magno exemplo de dedicação? Fechemos os parênteses. E surge, pois, a doutrina espírita para dar uma visão ampliada e privilegiada das leis divinas. Se tivermos a curiosidade didática de pesquisar o índice do Livro dos Espíritos, nos encontraremos não necessariamente nesta ordem, mas com a lei de adoração, com a lei do trabalho, com a lei de igualdade, com a lei de liberdade, com a lei de sociedade, com a lei de reprodução, com as leis, entre outras, destacadas didaticamente para a gente estudar e entender o mecanismo sábio que dirige a vida. Porque quando se fala em leis, não vamos nos equivocar e achar que as leis divinas são apenas as morais. Não. As leis físicas também são leis de Deus. Se eu pegar qualquer objeto que está aqui ao meu lado e soltar, ele vai ao chão pela lei de gravidade, na atração material, uma lei da física aplicada a este planeta. Se misturarmos elementos químicos, poderemos produzir veneno, ou remédio, ou uma bomba. A lei da química, que é uma lei de Deus também. Os elementos que constituem a vida são produtos da inteligência divina, facilitando o carrear, o andar, o desabrochar da própria vida com os seus desdobramentos tão variados. Se pegarmos a lei de reprodução humana, por exemplo, é uma lei física. A união das células produz um novo corpo. Atrelada, porém, a uma lei moral de responsabilidade com o novo ser que criamos. Mas é uma lei física de reprodução totalmente atrelada à lei moral de responsabilidade. E as leis físicas também atreladas à moralidade
responsabilidade, porque o uso que fazemos das descobertas físicas que vamos fazendo imputa a responsabilidade nesse uso, de transformar os elementos em benefício da própria vida. E vemos os benefícios da energia elétrica, vemos os benefícios todos do Wi-Fi, da internet, da tecnologia da medicina, da tecnologia para a odontologia, da tecnologia dos automóveis, dos aviões, leis físicas, onde a moral precisa conduzir. E naturalmente que as leis também são morais. Além de físicas, existe uma moralidade que conduz a vida. E lá no Livro dos Espíritos, cada lei, naturalmente, desdobrada em dezenas de perguntas e respostas, repletas dessa sabedoria, grandeza e bondade da lei. E se fizermos uma comparação entre os não de Moisés, nos 10 mandamentos, observarmos as afirmações positivas e convidativas de Jesus na Boa Nova, e agora compararmos isso com as leis didaticamente apresentadas por Allan Kardec, que não inventou o Espiritismo, Allan Kardec não fundou o Espiritismo, Allan Kardec não criou o Espiritismo. O Espiritismo é a própria lei, ou são as próprias leis divinas, compreendidas agora em Espírito e Verdade, através da observação dos fatos, da manifestação dos Espíritos, entre elas a mediunidade, sem dúvida, outra lei, atrelada também ao seu uso, a moralidade. Se fizermos uma comparação entre esses aspectos das 3 revelações, veremos a perfeita conexão que existe. É apenas um modo de dizer que mudou. Numa época de absoluta ignorância, de infantilidade, Moisés proibiu. Mais adiante, o Cristo vem e reafirma ou afirma a nossa condição potencial de seres capazes de contribuir com a vida, de agregar o seu esforço, de juntar a soma do seu sacrifício, da sua dedicação ou da sua renúncia em favor da vida, conclamando-nos à postura do amor, que é a lei central que rege tudo. Se pensarmos bem, na lei de reprodução que faz a reprodução animal, vegetal, humana, existe amor ali, é uma lei de amor isso. Se pensarmos na junção dos elementos químicos para produzir remédios, é uma lei de amor que está vigendo aí. A combinação dos elementos é capaz de produzir remédios. É a lei de amor. Quando produzimos uma bomba ou um veneno, estamos desrespeitando a lei de amor que rege a vida. E muitos exemplos outros podem ser tirados. A força física, a força motriz, a força de motor, a junção das energias, leis físicas que propiciam ao ser humano construir prédios, construir veículos, construir benfeitorias de todo tipo, utilizando-se naturalmente desse desejo de auxílio e progresso. E quando fazemos essa junção, pois, da proibição de Moisés, das afirmações positivas e convidativas de Jesus, a clareza didática do Livro dos Espíritos apresentando a lei, nós vamos dizer que a lei é a mesma. Apenas é a maneira de apresentar. Crianças foram proibidas, mais adiante adolescentes, vêm os convites afirmativos e positivos. E agora, despertando para a maturidade, a vida nos convida a usufruirmos dos benefícios de sermos filhos da inteligência suprema. Uma vez que Deus não erra, verdade absoluta, ser absoluto, já imaginaram o que significamos? Já paramos para pensar na nossa importância
na economia do cosmos, hoje ainda somos medíocres moralmente. Mas o nosso caminhar será de progresso, será de construção de harmonia e felicidade. Mais adiante, eu já fiz essa afirmação aqui em outra palestra, aqui no Kardec mesmo. Mas mais adiante, seremos construtores de galáxias, seremos administradores de sistemas solares. Quantos milênios vai levar isso? Não sei. Impossível medir. Mas é a nossa capacitação. O progresso, outra lei, é inevitável. Caminharemos sempre para frente, conquistando degraus sucessivos de felicidade, de encantamento que produz o desejo de servir, colaborando com a obra do Criador. Por outro lado, estas leis sábias, justas, amorosas, conspirando a favor da vida, entre elas a do progresso, vai produzindo gradativamente na mente humana, individual e coletivamente considerando, a tentativa de nos ajustarmos. Então nós vamos também produzindo as nossas próprias leis. Desde que a humanidade existe, foram empreendidos muitos esforços de legisladores que foram gradativamente criando regras para a vida social, para os relacionamentos. Então, ao longo da história, nós tivemos a Constituição dos países. O nosso país tem a sua Constituição. Nem sempre respeitamos a Constituição, não é mesmo? Ainda vivemos o embate de termos um ordenamento jurídico que não respeitamos. Porque ainda burlamos a lei. As nossas próprias leis nós burlamos, como seres humanos. Mas ao longo da história, quantas leis foram criadas? Leis que gradativamente surgem de outras necessidades que vão sendo conquistadas recentemente com o advento da virtualidade, com o acesso bancário pelo celular, no internet banking, nós tivemos que criar uma legislação específica que protegesse os bancos, que protegesse os clientes. Tivemos que pensar nas leis que regem as relações marítimas, a Lei Maria da Penha, a Lei do Divórcio, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, e por aí vai. Quantas leis, quanta discussão, quanto debate para estabelecer diretrizes de uso e ação dos recursos à nossa disposição e também para controlar os tumultuados e tensos relacionamentos humanos, onde uma vírgula abre precedentes enormes para tirar proveito pessoal, para prejudicar outros e outros, para isentar-se de culpa, de responsabilidades, como temos visto em abundância. Isso apenas denota a mediocridade das nossas leis, ainda imperfeitas, ainda tentando achar caminho e ainda sofrendo tentativas de suborno, ainda sofrendo tentativas de extorsão, ainda tentando tentativas que beneficiam uns em detrimento de outros. São leis humanas, sofrendo o impacto da nossa mediocridade moral. Mas tudo isso, essas discussões intermináveis, como vive o Brasil, que não levam a nada. A gente poderia pensar, mas que perda de tempo, mas na verdade não é perda de tempo, porque estamos treinando, estamos num curso ampliado de entendimento, para depois, finalmente, gradativamente, irmos sentindo
que a base da lei é o respeito uns aos outros. A base do amor é o respeito que tenhamos uns aos outros. Notem, o tráfico de entorpecentes é fruto do desrespeito que temos ainda uns com os outros. O feminicídio, tão em abundância, é fruto do desrespeito que ainda nutrimos uns pelos outros. A corrupção, o desvio de verbas, a administração fraudulenta é fruto do desrespeito que devemos uns aos outros. Leis humanas sofrendo o impacto da nossa inferioridade. Mas tudo isso faz parte de um processo gigantesco de amadurecimento, de um processo gigantesco de progresso, que é inevitável para amadurecermos. As leis humanas, elas sofrem constantes alterações, modificações, adaptando-se ao tempo, adaptando-se às circunstâncias, às vezes sendo alteradas para beneficiar interesses. As leis humanas sofrem esse aspecto. As leis divinas não. Elas são permanentes, perenes, imutáveis, não mudam. E alguém poderia dizer: nossa, mas deve dar uma canseira em Deus pela rotina. Em absoluto. Em absoluto. Deus cuida do cumprimento das leis. E Deus não fica punindo seus filhos porque transgrediram as leis. Em absoluto. As suas leis são tão sábias que as nossas ações impensadas, invigilantes, medíocres, negligentes, omissas, as nossas ações fraudulentas gerarão consequências para nós mesmos. Gerarão consequências no tempo e no espaço para as quais deveremos responder. Não é castigo, é consequência. De forma que, quando pensamos nas leis divinas, nós pensamos na perfeição da obra divina, na perfeição que respeita inclusive a nossa liberdade de equivocar-se, nas leis que respeitam inclusive a nossa infantilidade, porque sabe que fatalmente amadureceremos. Mais cedo ou mais tarde despertaremos para a necessidade de nos respeitarmos mutuamente, de respeitarmos a lei. Quantas leis? A legislação de trânsito. Quantas leis que ainda não respeitamos devidamente? Leis às vezes consideradas injustas, leis que fazem sofrer, leis que perseguem. Quanta luta para abolir a escravidão, não é mesmo? Era lei. Quanta luta contra o sacrifício. E mesmo agora, com a escravidão oficialmente velada, oficialmente abolida, nós ainda temos manifestações de perseguição, de preconceitos raciais e religiosos, etc. Mas é interessante pensar nesta conexão da lei. A lei que dirige a vida humana é uma lei de sabedoria, lei que mantém o equilíbrio do universo, mantém essa harmonia dos ciclos, os ciclos inclusive da vida e da morte biológica, o nascimento de uma criança, o cantar dos pássaros, etc. Há uma lei sábia e justa, que se nós passarmos a observar atentamente, veremos o amor se manifestando constantemente. E Deus, na sua grandeza, permite que nós participemos desta obra da criação. Também já citei aqui, igualmente, em outra palestra recente, aqui no Kardec, sobre essa coparticipação que Deus permite a todos nós. Nós estamos desfrutando da vida e não nos damos conta deste ciclo harmonioso do nascer do sol, do pôr do sol, do dia e da noite, do nosso próprio ciclo do organismo, no envelhecimento, nas
experiências no amadurecimento. Não nos damos conta, por exemplo, que o perfume do abacaxi, ou o gosto da melancia, ou o gosto da goiaba, ou a beleza das orquídeas não é fruto do acaso. É fruto de leis sábias para o nosso bem. O sabor proporcionado pelo paladar, que experimenta os sabores das delícias com que nos alimentamos. Tudo isso é fruto de um planejamento gigantesco, que vem desenvolvendo-se ao longo dos milênios, fruto de mutações genéticas intensas nas plantas, nos animais, nos homens, no corpo humano. Tudo para que desfrutemos da própria vida, tenhamos prazer em viver, busquemos motivações intensas, que se renovam nos relacionamentos variados, de pais e filhos, de cônjuges, de irmãos de fé, de forma que tudo isso demonstra o esforço da vida em nosso favor. Existe uma conspiração da vida para que nos mantenhamos equilibrados, para que nos mantenhamos com alegria, com gratidão, para que nos mantenhamos ativos no trabalho. E quando a tristeza bater, quando a decepção chegar, quando a frustração nos abraçar, quando a doença for nossa companheira de convivência, lembremos-nos de que tudo isso é passageiro. Lembremos-nos de buscar a grandeza do Criador que está em toda parte, que destinou para cada um de nós um anjo guardião, um espírito guia, que está a nos orientar, nos ajudar, a nos motivar. Não nos permitamos abater pelas bagatelas, não nos permitamos abater por questões que podem ser perfeitamente dispensáveis. Quantas aflições, quantas preocupações e traumas poderíamos evitar se aprendêssemos a admirar o belo à nossa disposição. Esse admirar o belo está, inclusive, a pensar nesta maquinaria biológica que nós temos à disposição, com as belezas da visão, da audição, da voz, do paladar, do funcionamento do próprio corpo, das delícias de um copo de água, ou de uma bela pizza, e por aí vai, ou de um doce de mamão, de goiaba, de abóbora, meu Deus do céu, ou ainda na visão de uma flor, na audição de uma voz de criança. Aqueles que estão na fase que eu estou, vovô, é uma delícia. Como esquecer o doce cantar da voz de uma criança? E se fizermos um retrospecto na nossa própria vida, todos nós tivemos dificuldades variadas. Todos nós presenciamos a luta, o esforço dos nossos pais. Se não foram os nossos pais, aqueles que cuidaram de nós. Cada um de nós tem uma história diferente, não é mesmo? Mas não importa a história de cada um. Se fizermos um retrospecto histórico do nosso caminhar, da primeira professora, do aprendizado, da alfabetização, da namorada ou do namorado primeiro, do nascimento dos filhos, da vida familiar, dos netos que chegam, dos esforços variados que somos convidados a fazer, veremos que a vida sempre conspirou a nosso favor. As neuroses, os dramas, as aflições, em sua maioria, foram construídas por nossa precipitação, por nossa negligência, por nossos descuidos. É verdade que existem aflições que não podemos evitar. É verdade que também existem aflições que nós não fomos causa. Algumas causas estão no passado. Algumas causas surgem como provas de aperfeiçoamento. Mas, no contexto geral, a vida é esta oportunidade valiosa de crescimento e amadurecimento. Quando a gente se lembra de Moisés, não cobiçando
cobiceis a mulher do próximo, a gente poderia adaptar para hoje. Não cobiceis o tênis do próximo, não cobiceis o celular do próximo, não direis falso testemunho. Quanto tempo a gente perde ainda com a maledicência, com a reclamação, com a revolta? Quanto tempo ainda perdemos com a inveja, com o ciúme? Coisas perfeitamente dispensáveis. Inveja do quê? Ciúme de quê? Para quê? A que isso vai levar? Nós temos a refletir que não há ninguém mais importante do que ninguém, somos todos importantes. Não há ninguém maior ou menor do que ninguém, somos todos iguais, apesar das diferenças que nos caracterizam, porque somos pérolas de Deus, caminhantes, construindo a própria história, e o que nos aguarda é uma felicidade imensa, imensa. Aqueles que lá já estão, estimulam-nos, caminhem, venham, estudem, pesquisem, melhorem-se, porque vocês não sabem o que nos aguarda. Nós já estamos aqui, esses espíritos benfeitores trazem através de suas lições, de seus textos, esta grandeza da felicidade que nos aguarda a todos, que não será uma felicidade ociosa. Quanto mais o espírito progride, mais o espírito trabalha, porque mais sente a grandeza da própria vida, mais sente a grandeza e justiça das leis de Deus. Tudo isso deve encher o nosso coração de entusiasmo. E quando nos vemos diante da doutrina espírita, então, este patrimônio doutrinário e cultural incomparável, não há nada que se compare à grandeza do Espiritismo, nada, porque o Espiritismo nos faz enxergar a vida com uma amplidão, uma visão geral do que é a vida, quais os seus propósitos, de onde vim, quem sou eu, para onde vou, qual o meu propósito, o que estou fazendo aqui, por que as aflições, por que o sofrimento, por que a minha tortura íntima, a minha aflição, meu medo, por quê, qual é a causa? Debrucemo-nos para estudar a nós mesmos. O Espiritismo tem material para isso. Ah, mas eu me sinto desmotivada, eu me sinto desmotivado, eu me sinto desprezado, eu me sinto pequeno, eu me sinto incapaz. Não se sinta assim, por favor. Levante os olhos, ache o seu espaço. Esse esforço há que ser seu, porque Deus faz tudo a nosso favor, mas nós temos que dar o nosso passo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, em mensagem que me escapa agora o capítulo, me perdoe essa falha de memória, mas vai dizer o Espírito que a falta de coragem, naturalmente nós podemos colocar nesta expressão falta de coragem, podemos incluir a falta de iniciativa, a falta de vontade, o desânimo, diz o Espírito, é uma falta às leis de Deus. Claro, as leis de Deus são leis ativas de contínua movimentação, de contínuo trabalho. Toda vez que a gente se entrega desanimado, querendo fugir da vida, desertando de responsabilidades, abandonando tarefas, nós estamos agindo contra a vida. E esta decisão, essa postura, bloqueia a ajuda que precisamos. É justamente nos mantendo no trabalho, comprometendo-nos com a nossa presença, com a nossa responsabilidade, é que nós conseguimos absorver o amparo que nunca falta, presente em todos nós. E não deixemos de transmitir isso aos pequenos que convivem conosco. E nós, os adultos da atualidade, estamos vivendo um momento complexo, porque as crianças de hoje, contagiadas também pela internet, na facilidade de crianças de 3 anos que acessam o Netflix, incrível, e mandam mensagens de voz pelo WhatsApp. No nosso tempo de 3 anos, nós éramos absolutamente bobinhos. Até 10 acho que éramos bobinhos.
as crianças de 3 anos dão show. Então, é difícil você entrar nesse mundo da criança para transmitir-lhe esses conceitos das leis divinas. E eu tenho me batido com isso com os netos, porque é uma dificuldade mantê-los concentrados para ouvir uma história, um ensinamento do Evangelho. É uma dificuldade. As crianças já não aceitam mais fazer desenho. Os próprios centros espíritas têm que se adaptar a essa nova realidade. As crianças hoje vivem uma agitação própria do nosso mundo, da nossa era. Eu ficava me perguntando, as crianças não querem prestar atenção nas historinhas do Evangelho. Como fazer? E parece que eu descobri uma fórmula. Eu tenho 2 netos, uma menina de 6 e um menino de 3. E aquela agitação, a gente sempre desejando, eles participam, vão na escolinha, tudo mais, da evangelização. Mas em casa também eles convivem bastante com a gente. Desejando eu achar uma fórmula que despertasse o interesse. E parece que eu descobri. Outro dia eu dramatizei eu mesmo a parábola do semeador. Eu peguei algumas sementes, inesperadamente, sem convidá-los, porque se fala, vamos fazer uma reunião para conversar com Jesus, não, mas já sai, já vai embora, não quer saber, quer ser desenho, sei o quê. E estavam os dois lá distraídos, eu vim com uma sementinha e falei, o semeador saiu a semear. Ficaram os dois de olhos espantados, e eu joguei as sementinhas pela sala, depois limpa a sala, joguei a sementinha pela sala, e ficaram olhando aquilo, que é isso, vovô? São as sementes do semeador. Uma parte caiu entre os espinhos sufocaram, ficaram os dois de olhos estalados. E depois a outra parte caiu no meio das pedras, e não deram fruto algum. Outras sementes caíram no meio do caminho, vieram os passarinhos, e lá vem o passarinho voando, e comeram as sementes. Outra parte caiu em terra boa, e deu frutos. E aí você adapta. E esta semana consegui contar a parábola do bom samaritano. E quando dramatizei os ladrões marginais que atacaram aquele homem que carregava dinheiro no bolso, a minha vovó, estou com medo desse homem. Não fique com medo. Mas prestaram atenção até o fim. E o mais engraçado, vovó, conta de novo, porque você sabe. Dá até calor. Conta de novo, vovô. Porque as crianças, elas querem ver a mesma coisa várias vezes. Elas querem acompanhar a contação de histórias várias vezes. Lá vou eu outra vez, a dramatizar. Agora eu chego lá, eles chegam, vovô, conta a história do semeador e vão buscar semente. Ah, agora eu descobri a fórmula. Porque nós, os adultos, temos o dever de semear no coração da infância a essência dessas leis, porque isso fica para sempre. Eu nunca esqueço, está sempre em minha memória. Somos companheiros, amigos, irmãos. A famosa música que marcou a minha infância, cantada pelos meus professores de evangelização infantil, está gravada na mente, indelevelmente. E essa semeadura no coração das crianças renderá frutos. Eu comentava ontem à noite, estive em Valinhos ontem, fazendo palestra à noite em Valinhos, e comentava sobre a dificuldade. No nosso tempo não tinha nem televisão, ou tinha no começo da TV, né? Quando eu era criança. Mas os nossos filhos, na época da evangelização, tinha Fórmula 1. Se não era Fórmula 1 no domingo de manhã, era Campeonato Brasileiro no sábado da tarde. Que hora que vai a evangelização? Não tinha jeito. Então naquele tempo enfiava as crianças no carro, agora vamos na evangelização. E tem que ir. Na época, contrariados, porque você escolhe, ou vai ver a Fórmula 1, ou vai ver o Campeonato Brasileiro, tem que ir assistir a aula de evangelização. Mas era uma luta. Mas hoje, passado o tempo, já adultos, a gente vê que aqueles frutos semeados frutificaram, porque hoje se interessam, conversam, perguntam, participam. Então nós, os adultos, temos essa responsabilidade de semear no coração da infância essa noção da lei,
que nós vamos aprendendo com a clareza da doutrina espírita. Lei que nos ensina que somos imortais. Que coisa bela sermos imortais, isso me encanta, nós nunca vamos ter fim, e o que nos aguarda é felicidade cada vez maior, e desafios continuados também, não nos iludamos, não é uma felicidade ociosa de desfrutar, não, é uma felicidade de trabalho, porque aqueles que alcançam patamares de progresso mais trabalham, como dissemos anteriormente, e trabalham com alegria, porque se desprendem do egoísmo, da vaidade. Outro dia, uma palestrante, num momento muito feliz de sua abordagem, Dalva Ferreira de Gália, ela não continuou o assunto, mas no meio da palestra ela soltou essa pérola, e aquilo me tocou profundamente, e eu fiquei a pensar naquilo. Vocês já pararam para imaginar a felicidade que sentem os espíritos puros? Não dá para imaginar. Não dá. Nós não temos referência. Mas vamos tentar nos aproximar de uma possível imaginação disso. A felicidade dos espíritos puros não precisam mais reencarnar. Poderão encarnar em missões para ajudar o progresso, mas não precisam mais. Sentem a vontade de Deus, sábia, amorosa, justa. Colocam-se como instrumentos executores da vontade de Deus. Podem viajar o universo com a velocidade do pensamento e visitar os mais longínquos e fascinantes lugares do universo, fruto da mente criadora de Deus. E desfrutam da fraternidade plena, não sentem inveja, não sentem ciúme, dispensaram a vaidade, dispensaram a prepotência, o orgulho, o egoísmo, vivem, amam, simplesmente amam. Olha o que nos aguarda. Nós ainda sofremos os efeitos do desamor, porque ainda não aprendemos a amar, mas estamos a caminho, felizmente. E a doutrina espírita é um instrumento, uma ferramenta poderosíssima. Então o fato da lei da imortalidade me encanta. Já paramos para pensar na lei da reencarnação, que é coisa belíssima, que traz a oportunidade renovada de continuar progredindo. Todos voltaremos a reencarnar, somos reencarnados, estamos aprendendo, já estamos na idade do raciocínio, do sentimento, tudo isso encanta todos nós. Nós queremos agradecer imensamente o carinho de vocês, a atenção desse instante, a oportunidade de refletirmos juntos sobre essas considerações tão valiosas das leis divinas. Por isso, digo a vocês aquela frase que vocês já conhecem, que digo antes aos meus próprios ouvidos: necessitado que sou, igualmente, de prosseguir trabalhando para o nosso próprio bem. Meus amigos, internautas conectados, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado.